Estamos aqui para mais um episódio do Entre Café e Ideias. Hoje nós vamos falar do episódio 3, do amor moderno. Ele retrata um pouquinho ali da bipolaridade e como ela acontece. Meu nome é Débora e vamos para esse episódio. Meu nome é Sérgio. Você já sentiu as suas emoções de uma forma tanto muito intensas quanto vazia? Aquele famoso 880? Vamos viajar um pouco nesse universo e tomando um belo café depois da vinheta. E aí, Débora, o que você achou do episódio 3 do Amor Moderno? Que retrata um pouco sobre a bipolaridade, essas questões das emoções. Eu já tinha assistido ele, né, um tempo atrás, e eu acho que ele retrata de uma forma bem intensa, né? Ali ela mostra o bipolar bem característico, né? Então ela sente aquelas emoções bem intensas, bem profundas, né? Então no momento que ela tá depressiva, ela fica bem depressiva, né? Ela não consegue trabalhar, ela falta do trabalho, ela tem dificuldade de relacionar com outras pessoas, inclusive as pessoas que ela convive muito, né? Os locais que ela frequenta bastante, já sabe que ela é depressiva. Então eles perguntam, brincam, né, com ela. Hoje você tá depressiva ou você tá feliz, né? E ela só responde, tipo, dando uma risadinha, né? Então é bem interessante. E ao longo, assim, do episódio, o que me chama mais atenção é o fato dessa oscilação e o momento que ela consegue contar para a amiga, né, que ela é bipolar. Então ela conta ali que ela tira um peso, né, das costas dela e o quanto que fica mais fácil aquela amiga entender que, nossa, então é por isso que algumas vezes você não vinha trabalhar, né? Você poderia ter me contado antes que eu poderia ter te ajudado. Mas me conta você aí, o que você achou do episódio como um todo? Eu achei muito interessante, Débora, aproveitando até o gancho, né, do Janeiro Branco, que é um mês que a gente dedica a falar sobre a importância da saúde mental. Porque bem no momento no qual ela se propõe a tratar, se propõe a expressar essa questão, e você entende que no momento do fim do episódio, que ela conta o ponto de equilíbrio dela. E eu achei muito interessante também a maneira que o próprio episódio, né, o seriado ali em si, mostra a parte da euforia dela, né, que mostra o povo dançando, mostra uma fantasia dentro do processo eufórico dela. Sim, até foi engraçado porque eu tava assistindo com meu marido, né? E aí ele perguntou assim: é exatamente assim, né? Tipo, a pessoa faz isso, né? E aí eu falei: bom, não é exatamente assim, né? Mas às vezes a pessoa realmente ela fica tão eufórica, né? Ou em mania, que realmente isso pode ser assim, né? Pode ser algo de você olhar a pessoa e falar: nossa, a energia tá muito acima, né? E Sim, sim. principalmente para aquelas pessoas que já conhecem, né? Tem um vínculo mais próximo ali. Vamos falar um pouquinho pro pessoal aí entender, né? O que é a bipolaridade, o tipo 1 e o tipo 2? Sim, sim. A gente pode entender, Débora, que o tipo 1 é uma emoção, né, que o bipolar tem de uma forma mais intensa, né? Ele é mais intenso. E o tipo 2, de certa forma, ele é um pouco mais oscilado, mais pro lado depressivo também. Sim, eu gosto muito de usar o Renato Silva, né, como referência, Sim. porque ele estuda bastante bipolaridade, a especialização dele. E ele brinca, né? Ele fala assim que o tipo 2 é o foguinho, né? Então a pessoa tem episódios de hipomania e que é foguinho porque ele é mais baixo. Não significa que não tem sofrimento, Sim. mas que ele é menos intenso do que a mania, né? Que a mania já a gente tá falando do bipolar tipo 1. Então inclusive o bipolar tipo 1, ele pode entrar até numa questão de ser psicótico, né? Se não for tratado. Então, os dois causam prejuízos, né? Os dois têm depressão e os dois têm esse episódio de
mania o tipo 1 e hipomania o tipo 2, que é um pouco mais brando, né? Um pouco mais... eu não gosto de falar leve porque não é leve, né? Tem sofrimento, então não é leve. E dentro dos atendimentos, né, quando o paciente ele vai procurar um tratamento, existe muito uma confusão no sentido emocional da bipolaridade com o borderline. Sim. Né? O borderline a gente pode entender que é um sentimento, né, uma intensidade de emoções, né? A gente tem até aqui as emoções, né, do divertidamente, e a parte da bipolaridade é a parte mais do alto, que é a euforia, e o baixo, que é a depressão. Eu falo assim que o borderline, ele cicla muito rápido, né? Então, aquelas emoções ali, tanto para o baixo como para o alto, ela é muito rápida, é de um dia para o outro, de uma hora para outra. Um pequeno gatilho pode fazer a pessoa mudar ali. Já o bipolar não, né? Ele fica ali, às vezes até meio ano, ali 6 meses depressivo, principalmente o tipo 2, né? Que ele predomina mais a depressão, e aí depois ele entra numa hipomania, por exemplo. Então, isso é um pouco mais demorado, né? Lógico que não é de um dia para o outro, porque vai aparecendo sinais ali, sintomas. Já o border é tudo muito rápido, né? Isso. E é muito importante, pessoal, a gente buscar, aproveitando esse gancho, né, desse mês, né, do mês da saúde mental, para você buscar um tratamento, buscar o autoconhecimento, né, se conhecer. Sim. Porque, igual, a gente está conversando aqui sobre bipolaridade, mas se você fazer um tratamento ideal, você consegue chegar no seu ponto de equilíbrio, né, Débora? Sim. E eu falo que o tratamento da bipolaridade, né, ela é muito complexa, porque até o Renato também traz muito essa fala, que o bipolar ele deveria mudar de nome, né? Ele deveria estar relacionado a alguma coisa aí de sono, porque o bipolar, a grande dificuldade dele é com o sono, e o que desestabiliza o bipolar é o sono. Sim. Então, o bipolar ele precisa dormir bem, ele precisa dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, alimentar bem, ter uma alimentação mais balanceada, que a gente já tem comprovações do quanto que a alimentação afeta o humor, né? Sim. Então, a minha dica é essa, e também fazer atividade física, né? É uma regra pro bipolar. Sim, acho que tanto para o bipolar, né, e para nós também, eu acho que é muito importante essa questão da saúde, né, cuidar da saúde. Sim. Né? Porque eu acredito que, trazendo um pouco, né, da compulsão, né, basicamente a compulsão ela vem muito atrelada à ansiedade. Hoje todo mundo é ansioso. Né? E uma coisa que eu pesquisei também é essa questão do bipolar, né? Uma boa alimentação, cuidar da saúde, cuidar do sono, fazer a higiene do sono. Sim, é bem interessante. E até eu tô gravando aí alguns episódios, né, sobre o sono, o Elton tá me ajudando, falando da higiene do sono. Então é bem importante, que parece fácil, né, parece básico, mas na prática muitas pessoas têm dificuldade com o sono. Então regular isso é muito importante. Puxando aí um pouquinho do Janeiro Branco, né, que você trouxe, o bipolar tipo 2, ele tende a cometer mais suicídio, né? Então, porque demora muito também a dar o diagnóstico para o bipolar tipo 2, e por uma questão mesmo da psiquiatria, né, da psicologia, então, e por ser difícil mesmo. Então, às vezes a gente recebe um paciente, ele nunca foi em um psiquiatra, nunca passou por um psicólogo, e aí ele conta e relata essas oscilações, né? Então, para a gente fechar esse diagnóstico, leva um tempo também. Todos os tipos de transtorno mental, né, de doenças da mente, elas causam diversos prejuízos, e não foi diferente com a Alex, né, com a Alexi. Durante o episódio todo dá para perceber que sempre ela tentando esconder, né, até a rejeição, até a aceitação. Ela tem até aquela parte que ela coloca na rede social, né, que é bipolar.
Mas enfim, a pergunta eu acho que poderia ser direcionada justamente aos prejuízos, porque como que ela lida com o mercado de trabalho, né? Como que ela lida aí com o trabalho, a falha em lidar com essa inconsistência produtiva que é justamente causada pelo transtorno bipolar. Eu acho que a maior dificuldade do bipolar é justamente essa, né? É achar esse ponto de equilíbrio e assim, não dá muitos avisos, né? Então, a depressão, ela dá alguns sinais ali que ela tá chegando, ou então a hipomania, ela dá sinais. Eu até gosto muito de usar uma tabela, né? E eu até brinco que é tripolar, né? Que o bipolar não é muito assim, né? É tripolar. Porque tem a hipomania ou a mania, né? Tem a fase eutímica e tem a fase depressiva. Então eu construo com o paciente esses 3 pontos, né? Quando ele tá na hipomania, o que ele apresenta? E lá tem sono, alimentação, libido, tem várias partes lá para a gente fazer junto ali com o paciente. E aí ele completa para ele conseguir perceber pequenos sinais, né, sutis ali, e ele conseguir identificar quando ele vai entrar em cada fase, né? Então, por exemplo, se ele tá eutímico, tá tudo bem, né? Ele tá no normal dele ali. Então tá ok. Agora, se ele tá em uma fase depressiva ou entrando para essa fase, ele já sabe que ele vai ter que antecipar isso. Então, o que eu posso fazer? Quais estratégias eu vou usar para eu ficar bem, para eu conseguir pelo menos ir ao trabalho? Talvez eu não vou ser tão produtivo, mas eu preciso ser e entregar alguma coisa ali no trabalho, porque infelizmente o mercado de trabalho exige isso. Não tem como faltar igual ela ali, né? Ela falta e ela acaba perdendo o emprego. Então essa é uma das questões que a gente trabalha muito, né? Essa parece ser uma tabela ali, ela acaba sendo complexa e do paciente é difícil para ele construir isso, mas eu faço junto com ele. São várias sessões a gente construindo um pouquinho ali dessa tabela para ele ter clareza de quando ele vai entrar na fase depressiva, quando ele vai entrar na hipomania. Sim, e tem uma questão também que a gente é meio que doutrinado a ser forte, né? Então, às vezes, a pessoa que tem algum tipo de transtorno ou transtorno bipolar, ele vai ter vergonha de expor isso no trabalho, né? Eu falei isso de uma forma que a gente é meio que condicionado, né, a ser proativo, a ter que trabalhar muito, a ter aquela força mesmo. Só que uma coisa que eu acho interessante, que agora vai entrar em vigor, é aquela lei da NR1, na qual as empresas agora eles vão ter que começar a trabalhar essa questão de saúde mental nas empresas. Eu acho que isso vai ser uma oportunidade, né, de melhorar essa questão para os colaboradores das empresas. E eu acho que usar estratégias para não chegar no nível da depressão, usar estratégias para não chegar no nível da hipomania. Então, por exemplo, se o bipolar ele está dormindo mal, então isso vai desencadear uma hipomania, ou isso vai desencadear, se ele está na hipomania, vai desencadear uma depressão. Então, tem que ter uma rotina ali, um padrão muito bem estabelecido para a gente reduzir ao máximo essa troca, até porque hoje a gente sabe que quando vai para a hipomania, né, o paciente ele perde ali alguns neurônios, né, e isso pode também lá na frente trazer algumas questões com a memória. Sim, tem o ponto do episódio lá, no qual a protagonista, ela tá conhecendo um rapaz. Aonde ela conhece ele, ela tá naquela fase de euforia, né, feliz, radiante. E quando eles vão sair, ela tá num momento depressivo e ele não entende o que tá acontecendo. Sim. Né? Eles saem, né? Ela acaba optando por sair. Ele acha que é ele o problema, Ele acha que é ele o problema. Eu acredito que muita gente deve se identificar ou ter se deparado com isso também. Porque aí, de repente, ela liga, né? Ela sai daquele momento depressivo, ela liga pro rapaz novamente, e novamente ela entra no estágio depressivo. Porque não tem um padrão a bipolaridade. Né? Sim. Eu achei que foi um exemplo que a série trouxe
sabe? Que eu acredito que muita gente que assistiu se identificou e passou a entender também. E isso de como a sociedade, né, como o outro vê isso, a gente ainda está numa sociedade que está despreparada para isso, né? Respondendo aí e voltando para a pergunta do Elton, porque será mesmo que a empresa ela vai entender que a pessoa está ali na fase depressiva, né? Que ela não pode trabalhar naquele dia, né? Porque hoje tem muito isso da questão de produtividade, né? Mas aí fica um recado para as empresas, né? Que o quanto que é importante conhecer o funcionário. Sim. E ele não tem a bipolaridade porque ele quer, né? Mas a partir do momento que ele consegue explicar isso e compartilhar isso com a empresa e ser acolhido, porque no momento que o bipolar está na produtividade, a produtividade dele é muito boa, né? Então também tem os dois pontos aí. Sim. Vamos lá, falou. Ô Sérgio, você sabe mais ou menos dizer quantas pessoas, assim, né, falando da Anne Hathaway, que interpretou o papel, eu fiquei pensando se existem pessoas famosas, né, artistas que possuem a bipolaridade, talvez até mascaram, né, talvez até não revelam, não falam. Você já parou pra analisar isso? Cara, atualmente, assim, em que a gente pode colocar aqui na conversa é o Whindersson Nunes, né? É um influenciador que está sempre na mídia e ele traz muito essas pautas da depressão, do que ele sente. Ele também, parece que ele tem superdotação. Eu acho que, e eu entendo, porque a carga que ele traz pela superdotação, da intensidade, acho que a intensidade traz muito essa questão para ele, pro Whindersson, né? Sim. Só que aí, acredito que a fama, porque a bipolaridade tem os gatilhos também, né? Eu acho que a fama potencializou esse gatilho para o Whindersson Nunes. Sim. A superdotação, né, a euforia ajuda ele na superdotação, nas qualidades que ele tem, porque o Whindersson Nunes, ele sabe tocar instrumento muito bem, sabe fazer paródia, o toco popó, ele tem essa facilidade, né, ele tem essa facilidade para entrar num campo novo. Só que também chega um momento lá da exaustão dele. Ele consegue fazer, né? Mas aí ele tem os baixos também, que daí ele some e que aí enquanto ele tá na mania ou hipomania, eu não sei se o dele é tipo 1 ou 2, né? Sim. Mas enquanto ele tá na produtividade, tá tudo bem, né? E depois ele tem essa queda aí. Um outro artista também que já retratou muito, já falou muito sobre isso, é aquele cantor sertanejo, o Lucas Luco, né? E também tem para quem gosta de rock, né? Duas pessoas aí que já em conversas, né, em podcast, já retrataram que são bipolares. É o Axl Rose, né, do Guns N' Roses, e o guitarrista Jimi Hendrix. E tem, acho que uma cantora também que chama Demi Lovato. Tem bastante aí, então. Esses são os que a gente sabe. Né? Esses são os que a gente provavelmente sabe. Aqueles que nem receberam o diagnóstico, né? Que às vezes fica aí numa fase somente depressiva e não imagina que pode ser a bipolaridade. Que um outro ponto da bipolaridade é quando a pessoa fica tendo episódios depressivos, né? E não tem uma melhora significativa. Então, quando acontece isso, a gente já parte para investigar a bipolaridade. E Elton, você já se deparou com uma situação similar, com uma pessoa bipolar? Cara, que eu me lembro, não tive contato assim, ou pelo menos se tive, eu não consegui perceber, né? Até porque é novo, né? Esse campo da bipolaridade eu realmente conheço pouco, então eu não saberia identificar. E isso emenda até uma próxima dúvida que eu tenho, né? Como que as pessoas que são leigas, como eu, que está ouvindo aí e talvez convive com alguém bipolar dentro de casa, né? Quantas pessoas dentro do âmbito da família tem alguém bipolar e não consegue compreender? Quais são os sinais? Como que a pessoa leiga, né? Os pais, ou sei lá, os parentes, amigos, como que eles fazem para identificar alguém bipolar? Eu acho que o principal é aquela pessoa que ela tem a depressão e fica com vários episódios depressivos, né? E aí ela não tem uma melhora significativa. E um ponto muito importante da bipolaridade
é observar ali, né, se os pais ou irmãos têm o diagnóstico de bipolaridade, porque ele tem uma questão genética, né, muito forte. Então, se alguém da família apresenta, já acende uma anteninha aí para isso. Olha, uma questão que pode ser observada também é as oscilações de humor e também aquela pessoa que de repente é muito animada para começar um projeto e tal, e às vezes ela não consegue dar prosseguimento, que é aquela fase da euforia com a depressão. Sim. Eu acho que o mais geral é isso mesmo, a oscilação de humor, né? Hora a pessoa tá bem, e aí alguns meses ela fica bem, super produtiva, muito empolgada, e aí depois ela tem uma baixa de humor, né? E não é só o bipolar, né, que traz isso aí. Tem alguns outros que são bem confundidos, né? O TDAH é bem confundido com bipolaridade, dependendo aí algumas características do TEA também, né? Porque o bipolar tem uma questão sensorial também, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para fechar o diagnóstico. Eu acho muito importante, Débora, a gente trazer esse assunto, né? Principalmente nesse mês mesmo, né, da saúde mental, porque é muito importante que as pessoas elas buscam o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento ela consegue de repente identificar as questões internas, né? As questões que, de certa forma, traz um certo transtorno, traz um certo trauma. E às vezes é simplesmente poder identificar algo que ela está sentindo, como uma bipolaridade, como um TDAH, sabe? Que isso causa um sofrimento, causa, às vezes, o fora do normal, fora do padrão. Aí entra uma disfuncionalidade, né? A pessoa, ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe o que que é. Então, a partir do momento que ela faz essa busca, né, da terapia e recebe o diagnóstico, eu imagino aí que seja libertador, né, de receber o diagnóstico e saber, nossa, agora eu tenho esse caminho aqui para eu seguir, né, porque aí a gente também, como psicólogo, vai ajudar o paciente a trilhar isso, a organizar o sono, a rotina, a alimentação, dependendo, um nutricionista também para acompanhar o caso. Sim. E pessoal, vocês podem estar comentando também aqui, né, se você já deparou com uma situação, né, de estar próximo de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, que tem bipolaridade, e deixa aqui nos comentários também, né? Isso mesmo, curte, compartilha para ajudar a nossa página. Isso mesmo. Falando de diagnóstico tardio, aliás, de diagnóstico, né? A minha pergunta é sobre diagnóstico tardio, porque a Alex, ela parece ter lidado com isso sozinha por muitos anos, né? Desde a adolescência e tudo mais. E aí, quais são os perigos de um transtorno bipolar não tratado? São praticamente duas partes dessa pergunta, hein? Um transtorno bipolar não tratado ou diagnosticado tardiamente, especialmente no que tange ao risco de suicídio ou comportamentos de risco, né? Que é tudo muito, né? Como vocês falaram na parte de euforia, né? E a segunda parte dessa pergunta é: as pessoas conseguem, né? Aliás, é uma pergunta retórica, tá? As pessoas não estão aptas a se diagnosticar. Por isso que é importante, como a Débora falou, se confunde com TDAH, se confunde com TEA. Então, a pessoa simplesmente parar e falar assim, eu sou bipolar, é uma coisa errada a se fazer, né? Fala desses dois temas, né? Que é o diagnóstico tardio e também o autodiagnóstico. O diagnóstico tardio, principalmente na bipolaridade tipo 2, é bem comum, né? Então, hoje a gente sabe que ele aparece mais aí a partir dos 29 anos, se eu não me engano. E só que, às vezes, as pessoas, elas já tinham aquele sintoma, já sabia ali que tinha alguma coisa de errada, mas ela demora a procurar, ou então ela vai ao médico e ela é diagnosticada como depressão, e não com a bipolaridade. Então é bem tardio, principalmente o tipo 2, né? Já o tipo 1, ele é diagnosticado mais cedo um pouco. Então ele é diagnosticado ali no final da adolescência, normalmente, ou na adolescência, né? Então ele é um pouco mais fácil, até pelo diagnóstico tardio, que aumenta o suicídio no bipolar tipo 2. Então, por isso que o aumento é maior, por conta desse não tratamento, né?
dificuldade aí, inclusive dos médicos de darem o diagnóstico ou de nós psicólogos também. Sim, né, e é muito importante as pessoas, né, que estão ao redor de uma pessoa que pode, às vezes, ser bipolar. Por quê? Porque, na verdade, é quem está ao redor que percebe mais. Muitas das vezes, o próprio paciente, né, a própria pessoa, ela não admite. Sim. E é quem convive muito, né? Eu falo que não é, às vezes, não é um amigo que você encontra 1 a 2 vezes aí no mês que vai saber se você tem ou não um diagnóstico. Sim. É aquela pessoa que você convive intensamente ali, no dia a dia mesmo. Sim. E é muito importante, pessoal, tomar um cuidado com a questão da medicação, porque muitas das vezes você inicia o tratamento, né? E, novamente, por conta da euforia, a pessoa ela se confunde com uma melhora e para de tomar a medicação. Sim. Então, é sempre importante estar fazendo um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com um psiquiatra, sabe? Não se automedicar e também não fazer um processo de desmame, né? Sem a devida orientação. E não se autodiagnosticar, né? Aqui a gente está trazendo pontos, né, importantes que vocês podem, eu identifico com isso, mas é sempre o psiquiatra ou o psicólogo que vai dar esse diagnóstico, né? Não é o podcast, não é esse intuito, né, da gente de dar o diagnóstico, é só dar um alerta aí para vocês. Sim, e também hoje que a gente vive num meio de rede social, né, no qual hoje existe um vício aí das telas, começar a usar a rede social de uma forma saudável, né? Que é buscando, né, boas informações, bons conteúdos. Com certeza, isso é bem importante. Eu já deixo a dica aí do Renato Silva, que ele fala bastante de bipolaridade e consciência, assim. Ele usa bastante a neurociência, ele explica o porquê de você fazer aquilo, então é bem legal o canal dele. Pessoal, a gente está encerrando mais esse episódio, tá? Entre Café e Ideias. Deixe aqui nos comentários alguma dúvida, se você se deparou com uma situação no qual a gente conversou aqui. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, né? Você gostaria de deixar algum recado para nossos fãs? Se você é bipolar e gostaria de ter acesso a essa tabela que eu comentei aqui, pode me falar aí no comentário que eu vou enviar ela para vocês, para facilitar quando você vai ter um episódio aí. Então isso vai te ajudar bastante.